E o governo federal também está tomando providências, né? E o ministro da Agricultura acredita que dentro de um mês o foco deve estar extinto no Rio Grande do Sul. A informação foi dada em entrevista à jornalista Priscila Paiva, no Mercado e Companhia de hoje. Carlos Fávaro trouxe mais detalhes da operação desde a confirmação deste primeiro caso. Há poucos dias, 1 ou 2 dias, teve sintomas em um animal nesta granja, uma granja que produz, é um matrizeiro de animais, então ovos para granjas de produção de carne por todo o Brasil. À medida que teve sintoma desse animal, imediatamente foi comunicado o Sistema de Defesa Agropecuário. Nós fomos ontem e coletamos essa amostra, ela deu positivo, fizemos a rechecagem e confirmou gripe aviária, H5N1, se não me engano, né? Que esse vírus de gripe aviária. E imediatamente, então, comunicamos à Organização Mundial de Saúde Animal, decretamos estado de emergência zoossanitária por 60 dias, fizemos o bloqueio num raio de 10 quilômetros, todas as propriedades que têm criações comerciais serão visitadas pelos agentes do Ministério da Agricultura. Ao menor sintoma de qualquer animal, a inutilização dos animais dessa granja será feito, como foi feito da primeira granja, o que garante a eliminação rápida do foco, a comunicação ao mercado e o restabelecimento o mais rápido possível das relações comerciais. A Associação Brasileira de Proteína Animal ressalta a transparência do Ministério da Agricultura para identificar, comunicar e tomar as ações necessárias. O BPA está acompanhando com muita atenção esse caso, primeiro caso de influenza aviária em aves comerciais e reprodutoras no estado do Rio Grande do Sul. O Ministério da Agricultura e a Secretaria da Agricultura já estão agindo, já fizeram um raio de contenção para que esse surto fique somente restrito àquela propriedade. Já fizemos os contatos com o Carlos Fávaro, os secretários que estão trabalhando denodadamente para ser transparentes e enfrentar esse episódio de acordo com as regras da Organização Mundial de Saúde Animal. As autoridades também fazem questão de tranquilizar a população quanto ao consumo de carne de frango e de ovos. É importante a gente levar tranquilidade à dona de casa, a toda a população brasileira, quanto ao consumo da carne de aves, dos ovos. Por quê? Primeiro, não se deve consumir, não se pode consumir carne de frango e nem ovos crus, exatamente porque é a risco não só de gripe aviária, mas também de outras doenças, como, por exemplo, salmonela. Ao cozinhar o frango, o ovo, a gente elimina completamente o risco do vírus da gripe aviária. Portanto, é seguro e as pessoas podem e devem continuar consumindo carne de frango e ovos. A circulação do vírus da gripe aviária acontece desde 2006, especialmente na Ásia, África e norte da Europa. Nos Estados Unidos, a doença provocou a morte de cerca de 170 milhões de aves desde 2022, afetando severamente a produção de carne e ovos. O vírus da influenza aviária circula em aves silvestres e se espalha com facilidade no contato entre galinhas comerciais e aves aquáticas domésticas e silvestres, como patos e marrecos. A taxa de mortalidade da influenza aviária é alta e súbita. Nas galinhas, os sintomas da doença se manifestam por sinais de gripe, como tosse, espirros, muco nasal, queda de postura e na produção de ovos, além de hemorragias. Já em humanos, o risco de infecções pelo vírus é baixo. A doença não é transmitida pelo consumo de carne e ovos. Pois é importante dizer que o Brasil é o maior exportador e um dos maiores produtores de carne de frango do mundo. Em 2024, a produção foi de quase 15 milhões de toneladas e exportamos 1/3 desse total para mais de 150 países. Nosso principal comprador é a China, que após a confirmação do caso de gripe aviária, suspendeu as compras da proteína do Brasil, incluindo carnes e ovos, por 60 dias. A medida faz parte de um protocolo estabelecido pelos dois países. A União Europeia fez o mesmo. Já em relação a outros países,
Fávaro lembrou que novos protocolos que foram assinados recentemente, que limitam a suspensão apenas para áreas que foram afetadas, né? No caso aí do Rio Grande do Sul. E mesmo no caso da China, Fávaro acredita que o fluxo comercial pode ser restabelecido em 28 dias. O foco de gripe aviária, ele se extingue em 28 dias. Se a gente bloquear o foco, não deixar ele se dissipar para outras regiões, em 28 dias ele está eliminado. É óbvio que a gente pode antecipar isso com a inutilização da produção desse foco, que já foi feito, né? Aí também a rastreabilidade desta produção, para onde esta empresa enviou os ovos oriundos desta granja. Também já foi feito e vamos inutilizá-lo. Com isso, a gente bloqueia para que novos focos comecem a ser dissipados. Então, é possível, né? E a gente está com essa expectativa de que em 28 dias esse foco está completamente eliminado, as ações sanitárias já tenham sido concluídas e com transparência a gente informa a Organização Mundial de Saúde Animal e os países compradores da carne brasileira, e aí daí é possível, então, eles se dando por satisfeito, a gente reestabelecer o fluxo comercial. No Mercado e Companhia desta sexta-feira, o coordenador do Departamento de Análises da Consultoria Safras e Mercado, Fernando Iglesias, falou sobre os impactos a curto prazo da suspensão estabelecida pela China. Bom, a China aí, ela tem uma fatia de mercado de aproximadamente 10% das vendas brasileiras de carne de frango. Então é o nosso principal destino, é o nosso principal mercado. O próprio ministro já anunciou que as vendas para a China estão fechadas. Então, isso, por sua vez, já dá mais de 40 mil toneladas mensais, né? Que ao invés de atenderem aí a China, vão ficar aqui no mercado doméstico. Então, temos aí uma questão realmente um pouco mais complicada pela frente. Boa notícia é que o Brasil é muito sério quando se trata das questões de biosseguridade. Esse problema deve ser resolvido muito rapidamente. A outra boa notícia para o setor é que a avicultura de corte possui um ciclo mais curto, então nós vamos conseguir ajustar essa produção de uma maneira aí mais eficiente, mais rápida. Então, tudo isso é importante para que, de fato, a gente consiga contornar essa crise. Lembrando aqui que o Brasil, não por acaso, é referência global em biosseguridade. O caso aí deve ser rapidamente resolvido, do ponto de vista sanitário, e depois o Brasil aí vai trabalhar para retomar, para restabelecer o fluxo normal de comércio e retomar sua posição de liderança, que é, sem dúvida, incontestável. O Brasil hoje ainda é a melhor alternativa global para fornecimento de carne de frango.